Alô você que me acompanha aqui no meu canal. Aqui é a professora Jaqueline Silva. Na aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios de sequências convergentes e sequências divergentes. Gostou da ideia? Gostou, não gostou? Então, me dá uma força, me ajuda a chegar a 10 mil inscritos. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, deixa seu like aí pra mim e compartilha esse vídeo para os seus amigos que estão estudando cálculo. Então, eu vou colocar aqui o primeiro exemplo, a primeira sequência, que nós vamos verificar, nós vamos avaliar se ela é convergente ou se ela é divergente. Então, eu vou colocar aqui raiz de n mais 1, dividido por 2, raiz de n menos 1, onde n varia de 4 até o infinito. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o limite dessa sequência a n quando n tende ao infinito. Nós vimos na aula anterior que tem um teorema que garante que se o limite dessa sequência existe, o limite dela é exatamente igual ao limite de uma função contínua que representa essa função a n, que é associada a essa função a n. Se você não viu a aula, eu vou deixar o link aqui em cima. Corre lá, dá uma assistida nessa aula que você vai entender bem por que a gente pode fazer isso aqui neste exercício. Então, vamos lá. O limite, então, para n tendendo ao infinito, da raiz de n mais 1 sobre 2 vezes a raiz de n menos 1, ele pode ser reescrito da seguinte forma. Eu vou dividir todo mundo no numerador e todo mundo no denominador por raiz quadrada de n. E aí eu vou reescrever meu limite assim. Isso é a mesma coisa que limite para n tendendo ao infinito. Vou colocar aqui raiz de n mais 1 sobre raiz de n e 2 raiz de n menos 1 sobre raiz de n. Então, olha só, esse limite aqui, ele pode ser reescrito, só fazendo um algebrismo aqui, da seguinte forma. Isso é a mesma coisa que limite para n tendendo ao infinito. Eu vou colocar aqui raiz de n sobre raiz de n mais 1 sobre raiz de n. Vou separar ali, né? E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. É 2 raiz de n sobre raiz de n menos 1 sobre raiz de n. Bom, aqui esse raiz de n com esse raiz de n vai dar 1. Então, eu vou reescrever o meu limite da seguinte forma. Isso é limite para n tendendo ao infinito, né? Raiz de n por raiz de n deu 1, mais o limite para 1 sobre raiz de n. E aqui embaixo, ó, esse raiz de n com esse raiz de n vai dar 2, menos 1 sobre... Ops, deixa eu apagar aqui. Raiz de n. Quando n tende ao infinito, esse número aqui, ó, raiz de n, e esse número aqui, raiz de n, vão ficando cada vez maiores, né? Isso aqui vai ficar muito próximo de infinito. Isso aqui vai ficar muito próximo de infinito. Isso significa, então, que 1 dividido por algo que vai ficando cada vez maiores, cada vez maior, né? Vai ficar cada vez mais próximo de zero. Então, 1 dividido por um número muito grande fica muito próximo de zero. Se você tem dificuldade de entender esse conceito, vai lá na minha playlist de pré-cálculo, que tem uma aula especial só para cálculo de limites infinitos, que vai te ensinar a entender isso daqui. Então, olha, aqui no numerador eu tenho duas constantes. Eu tenho o 1 mais o 0, então vai dar 1. E aqui embaixo eu tenho o 2 menos o 0, que vai dar 2. Então, o que eu concluí? Olha, eu concluí que o limite para n tendendo ao infinito da minha sequência a n é igual a meio.
Bom, se esse limite é igual a meio, né? Se ele é um número real, conforme nós vimos na aula anterior, eu posso concluir, então, que a sequência AN, ela é convergente. Bacana? Se você conseguiu entender ou se você não conseguiu entender, deixa aí nos comentários para mim as suas dúvidas que eu posso tentar ajudar, né, a responder essas dúvidas, esses questionamentos. Vamos para o segundo exemplo. Neste segundo exemplo, nós vamos avaliar, deixa eu apagar aqui, a sequência Bn igual menos 1 elevado a n vezes n, dividido por n mais 1. E aí, essa sequência vai ter o n variando de 1 até o infinito. Eu quero que vocês observem o seguinte em relação a esta sequência. Bn, se n aqui no numerador, neste expoente, for par, nós sabemos que todo número negativo elevado a um expoente par, ele é positivo. Então, ela vai ficar 1 vezes n sobre n mais 1, se n for par. Por outro lado, ela vai ser menos 1 elevado a n sobre n mais 1, se n for ímpar. Por quê? Porque nós sabemos que se esse n aqui do numerador for ímpar, menos 1 elevado a um número ímpar, ele vai dar sempre menos 1, certo? E aí, menos 1 vezes n vai dar menos n. Então, olha só, eu tenho uma expressão geral para Bn, vou colocar aqui, mais arrumadinho, 1 vezes n vai dar n sobre n mais 1, e um menos 1 vezes n vai dar menos n sobre n mais 1. Isso se n é par, e isso se n é ímpar. Joia? Então, para verificar se essa sequência converge, eu tenho que calcular o limite da sequência para n par e o limite da sequência para n ímpar. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular o limite de Bn quando n tende ao infinito. Deixa eu apagar aqui embaixo. Da parte positiva, né, de n sobre n mais 1. Isso é a mesma coisa, eu vou dividir todo mundo por n. Isso vai ficar limite para n tendendo a infinito de n dividido por n sobre n dividido por n mais 1 dividido por n. E aqui no numerador nós sabemos que quando n está dividido por n, lá em cima vai ficar 1, aqui embaixo vai ficar 1 mais 1 sobre n. Este número aqui, quando n fica muito grande, nós já vimos no exemplo anterior, que 1 dividido por um número muito grande é igual a 0. Então, esse número aqui vai ficar assim para mim, 1 no numerador, embaixo vai ficar 1 mais 0, que é 1, então esse limite é 1. Mas isso se n é par. Por outro lado, o que acontece quando eu for calcular o limite para n tendendo ao infinito da parte ímpar? Ou seja, da parte menos n dividido por n mais 1. Novamente, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador por n. Então, lá em cima vai ficar menos n sobre n.
Aqui embaixo vai ficar n sobre n mais 1 sobre n. Repetir aqui, n tendendo ao infinito. Lá em cima vai ficar menos 1, aqui embaixo vai ficar n dividido por n, vai ficar 1 mais 1 sobre n. Bom, 1 sobre n, nós sabemos que vai dar zero quando n fica muito grande, quando n tende ao infinito. E lá em cima vai ficar menos 1 sobre 1, que é menos 1. Isso se n é ímpar. Então, eu vou apagar aqui. E a gente pode concluir que nós encontramos, olha só, o limite para n tendendo ao infinito da sequência Bn vai ser igual a 1 se n é par, e ele vai ser igual a menos 1 se n é ímpar. Ora, este comportamento ele é característico de uma série alternada. Ele assume um valor para determinados valores de n e assume outro valor para determinados valores de n. Então, ele não é nem uma coisa nem outra, né? Ele assume valores diferentes. Então, eu posso concluir aqui que a sequência Bn é divergente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários para mim as dúvidas que vocês tiveram em relação a esse exercício, que vai ser um prazer tentar responder as dúvidas de vocês. Deixe seu like aí para mim, se inscreve no canal se você não está inscrito e até a próxima aula. Um abração!